a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmos 20. Continuamos com Davi, né? A irmã ministrou que o Davi clamou ao Senhor, né? E aqui também não é diferente. Salmos 20, a minha Bíblia diz assim: a oração pelo rei na guerra. Senhor, o Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as suas ofertas de azeite e os teus holocaustos. Senhor, conceda-te conforme o teu coração. Cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação. E em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. Satisfaça, ó Senhor, todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu e na força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, ó Rei, quando clamamos. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem não conhece a história de Davi, né? Creio que todos que estão aqui conhecem a história de Davi. Quando Samuel foi chamado por Deus para ungir Davi. Davi era só um menino. Era o menor da casa do seu pai. A cuidar das ovelhas, a cuidar do rebanho. E eu creio que por os outros serem homens de guerra, valentes de guerra, né? Davi foi aquele que foi deixado meio de lado. Porque ele era só o cuidador das ovelhas. E eu imagino aquele menino assim crescendo numa família meio que se sentindo fora do contexto. Porque os homens tinham do que falar, do que contar, né? Cada batalha, cada esforço, quantas guerras venceram. Porque eles eram soldados, os irmãos mais velhos dele. E Davi chegava em casa, contava que matou um urso, que matou um leão, mas eles nem acreditavam. E às vezes a gente se vê numa situação semelhante, meio deixado de lado, meio esquecido. Mas tem um que não nos esquece. Se formos olharmos a história de Davi, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas você pode dizer para mim, tá, pastora, mas o Davi também foi um grande pecador. Foi. Davi foi um grande pecador. Como eu e você. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Davi, ele enfrentou durante toda a sua vida e caminhada com Deus
pecado as maiores batalhas. Por quê? Porque quando ele olhou para Betseba, olha o que faz um olhar. Né? Às vezes, com um olhar, nós fuzilamos alguém. Com um olhar, nós desprezamos alguém. Com um olhar, nós cobiçamos alguém. Mas poderia ter parado ali, só no olhar. Mas não parou. Não parou por quê? Porque é assim comigo e com você. Tudo que o inimigo quer é uma oportunidade para entrar na nossa vida e destruir. Quando ele deu o segundo passo, que foi chamar a atenção daquela mulher para ele e levar ela para casa, a coisa ficou pior. Muito pior. A ponto dele querer que o seu soldado de confiança fosse morto por causa do pecado dele. Tá, irmã, mas aqui não tem ninguém com esse pecado. Amém? Glória a Deus. Mas o pecado, ele é sutil. Ele começou com um olhar. Só que a consequência do de Davi foi muito grande. O profeta chegou para ele e disse, depois que tudo aconteceu, que a espada não se apartaria da sua cabeça, da sua casa, da sua família. Então tem coisas que eu e você fizemos que traz consequência para toda uma geração, que traz consequência para toda a nossa família. E às vezes a gente diz, mas não foi nem eu. Não foi. Mas é a consequência que vai atingindo todo mundo. Eu e a irmã Gabriela, a gente ainda trocou um pouquinho de conversa no carro, e eu disse para ela, olha, a gente tem vindo de um ano, quase 2 anos de guerra, de muita guerra. E a gente é ferido de todas as partes, por todos os lados. A gente é ferido pela família, a gente é ferido pelo vizinho, pelo amigo, pelo irmão, né? Muitas das vezes a gente é ferido até na igreja. Mas toda dor tem cura. Toda consequência de pecado só tem cura e libertação em um único: Jesus. Só nele nós recebemos essa cura. Eu particularmente venho de uma situação familiar bem tenebrosa, que a gente jamais imaginou passar. E eu, com todos esses anos de igreja,
cheguei a dizer para o Senhor: Senhor, o que é que eu vou fazer lá na frente? O que é que eu vou falar? O que é que eu vou dizer quando me perguntarem? Mas não era crente. Crente até o diabo é, irmãos. O diabo é crente que estremece. O problema de Satanás é que ele não tem temor. E a partir do momento que nós demos uma brechinha para ele entrar e começamos a nos afastar do Senhor, porque o pecado só entra quando eu me afasto do Senhor. O pecado só tem espaço quando eu vou me afastando de Deus. Porque quando eu estou ali, pertinho do Senhor, constantemente, não tem como o pecado entrar. Porque o Espírito Santo, como o irmão ministrou, ele é nosso amigo. Ele está sempre ali nos alertando. Só que tem horas que a gente passa a não ouvir mais a voz do Espírito Santo. A gente vai se afastando, a gente vai deixando o nosso manual de vida de lado. A gente começa a achar que está tudo bem, e o nada a ver. Não tem nada a ver no ir no culto hoje. Não tem nada a ver, eu estou cansada para ir na célula. Mas eu estou cansada de quê? Eu trabalhei para quem? Claro, a palavra diz que tudo que eu fizer, eu devo fazer como que para o Senhor. Então, o meu trabalho também eu devo fazer como que para o Senhor. Mas e na hora de buscar o Senhor, eu estou cansada? Aí eu não estou aqui. Aí, de repente, a gente chega na igreja, eu não sei, eu vim de uma igreja que ensinou muito isso. E aí, de repente, a gente chega e vê. Então, olha, pessoas que têm tempo de palavra, e aí, de repente, ela já está com tomara que caia. Eu digo: Jesus, onde é que aprendeu isso, Jesus? Mas aí a quadrada sou eu. Nós aprendemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele não é para estar à mostra. Ele não é para chamar a atenção de ninguém. Então essas são... Eu não preciso matar um soldado para o pecado entrar na minha vida. Ele entra devagarzinho, sutilmente. Porque ele não se mostra com a cara que ele tem. Né? Quantas vezes você já ouviu: o que é bonito é para se mostrar? Isso é palavra de quê? Do mundo. Né? E hoje, se a gente bombear, os irmãos não podem estar mais na igreja, que vão estar pecando. Né? E isso acontece por quê? Irmãos, os tempos mudaram. Essa semana eu ainda ouvi isso. Irmã, a gente tem que cuidar do que prega, porque os tempos mudaram. E eu conheço. A palavra de Deus não muda. E Deus também não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Claro, ter cuidado, né? Quando explica. Mas eu não vou dar volta na palavra para dizer que Davi chamou a mulher do vizinho e dormiu com ela. Está na Bíblia. Né? Está na palavra. Por que está na palavra? Para nós tirarmos como exemplo.
para não fazer aquilo, porque também está na palavra as consequências que ele sofreu. Né? O filho dos dois morreu. A filha foi violentada pelos irmãos. Meu Deus, mas que Deus é esse? Não, a culpa não é de Deus. É consequência daquilo que a gente faz. As nossas decisões têm consequência, tanto para o bem quanto para o mal. E Davi ainda era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele tinha um coração quebrantado. Porque ele tinha um coração que se arrependia diante de Deus. Então, quando eu e você, né, a gente olha para aquele irmãozinho doido para fuzilar ele com os olhos, qual é o nosso papel? Dobrar o nosso joelhinho e pedir perdão. Senhor, pequei. Senhor, pequei, eu tenho vontade de avançar nele. Ou não? Né? Reconhecer que somos falhos, que somos pecadores. Agora, o único que eu não posso ficar longe é do Senhor. E como é difícil vencer essa batalha. A partir do momento que eu e você deixamos a tristeza entrar, a dor entrar, a mágoa entrar, a raiva entrar, qualquer um dos pecadinhos que a gente acha que não tem nada a ver, isso vai nos tirando da presença de Deus. E por causa desse acontecimento na família, eu deixei uma tristeza muito grande entrar. A ponto de eu dizer para Deus, Deus arranca, porque eu não tenho mais vontade de fazer nada. Eu não tenho mais vontade de fazer nada, eu não tenho mais vontade de fazer a tua obra, eu não tenho mais vontade de pregar, eu não tenho mais vontade de ter célula, eu não tenho mais vontade de nada. E aí o Senhor disse, só tem um lugar, desce a casa do oleiro. Amém. Desce a casa do oleiro. Porque só Ele pode fazer um vaso novo. Amém. Só Ele pode juntar os cacos. Só Ele pode desmanchar os cacos, os farelos e fazer um vaso novo. E aí de nós, irmãos, se nós não irmos para a casa do oleiro. Ai de nós. Porque se o orgulho, a Bíblia diz que precede a queda. Você acha não? Tudo bem, foi ele. Deixa assim. Eu estou rejeitando a correção de quem? Do Senhor, porque Ele disse, desce a casa do oleiro. E às vezes, porque o problema não é meu, não foi eu que fiz, a gente acha que está tudo bem. E aí vai dando margem para o inimigo entrar. A cada dia. Então, se tem alguém que nós não podemos ficar longe, é do Senhor. Amém. É da presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque quando a gente começa a se afastar do Senhor, é um passo para a queda. É um passo. Seja por qualquer razão, seja por qualquer circunstância, se nós não reconhecemos que nós somos totalmente dependentes de Deus. Eu não sei por que você veio aqui essa noite. Eu não sei.
Eu vim aqui por obediência. Eu vim aqui por amor ao Senhor. Amém. Porque tem horas, irmãos, que se a gente não obedece, a gente morre. Espiritualmente, se a gente não obedece, a gente morre. Então eu não sei qual é a luta. Eu não sei o que você está vivendo. O André chegou dizendo que chegou na correria. Cada um com as suas correrias. Cada um com as suas lutas. Cada um com as suas provas. Cada um com as suas dificuldades. Com as suas rejeições. Com os seus problemas no trabalho, no financeiro. Glória a Deus, irmã. Eu estou 1 mês e meio parada. Mas Deus está no controle. É com Ele. Essa parte eu já aprendi. Eu não me preocupo mais. Porque eu aprendi que Ele é o meu provedor. Amém. Eu aprendi que Ele é o meu provedor. Eu aprendi que Ele é o meu marido. Ele me deu Isaías 54, se não me engano agora, há muitos anos atrás. E no finalzinho da palavra diz: eis que eu sou o teu marido, o Senhor dos Exércitos. E eu tomei posse. Só que, às vezes a gente esquece de correr para o Senhor. Às vezes a gente vai na nossa correria, na nossa luta, no nosso braço, na nossa força, no eu vou conseguir, eu vou levar a fulana, eu vou levar a ciclana hoje. Mas às vezes a gente esqueceu de botar o joelhinho no chão, a cara no pó e dizer: Pai, é tu que leva. Pai, é tu que vai fazer. Eu só estou convidando. Eu só estou me esforçando um pouquinho dentro daquilo que o Senhor já fez, dentro daquilo que o Senhor já tem preparado. E nós estamos num tempo, sim, de sequidão, de tratamento. Porque o Senhor precisa preparar. Como é que Ele vai mandar vidas para nós, lá, para nós aqui, se nós não tivermos com o coração pronto, se nós não tivermos capacitadas por Ele, para quando essa vida chegar sofrida, cheia de problemas do mundo, mas ser suporte, mas ser base. Às vezes a gente não entende por que as cadeiras estão vazias. Porque primeiro o Senhor precisa cuidar de nós. Pensa, nós tínhamos quase 100 membros, ficamos em 15, 12. A gente se decepciona ou não? Porque na hora a gente não entende, a gente não vê com os olhos espirituais. A gente queria tudo ali. Mas ninguém se perdeu. Todo mundo está na igreja. Uns abriram outras igrejas. Já eram ungidos, já eram pastores. Só que na hora que a gente perde, a gente não entende. Seja qual for a sua perca. Por que eu estou perdendo, Senhor? Por que está escorrendo por meio dos meus dedos? Ao invés de a gente dizer: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Mas uma coisa sempre chama atenção na história de Davi, que por mais que ele tenha vivido todas essas situações, ele era um homem que buscava o Senhor, que
que se prostrava, que chorava, que rasgava, que botava a cara no pó. E dizia: Senhor, eu estou aqui, me socorre. Aqui é uma oração que o rei estava indo para a guerra. E ele era esse, seria o próximo rei. Eu creio que aqui, quando ele fez essa oração, ele ainda estava, provavelmente, ainda embaixo da cobertura de Saul, que era um rei que não agradou o Senhor. Foi um rei que o Senhor rejeitou. Porque fez muita coisa errada. E não tinha um coração quebrantado. Não tinha um coração arrependido. Sempre que eu e você, não importa a situação em que nós estivermos, não importa o momento que nós estivermos vivendo, desempregado, enfermidade, perda. Eu já passei por N dessas situações. Já passei por vários ciclos de enfermidade. Já passei por perda familiar, A última eu não esperava viver, mas estou vivendo. E se estamos de pé, é porque aqui Davi diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Amém. Então, seja qual for a situação que você estiver vivendo, a circunstância, a dor, a perda, não sei como está a sua vida. A alegria, a festa, porque nem tudo é ruim, né? Mas uma única coisa nós não podemos deixar de fazer, que é entregar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, qualquer circunstância, na mão do único que pode mudar a história. A minha história e a sua história. E ele se chama Jesus. Amém. E ele está nesse lugar. Amém. Amém? Eu não sei como você está nessa noite. Eu sei que eu cheguei aqui porque o Senhor me sustentou. Eu sei que eu estou aqui porque Ele tem me botado de pé todos os dias. E a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Porque Ele é o único digno e merecedor. Mas coloque as suas petições na mão do Senhor. Coloque a sua causa na mão do Senhor. Coloque aquilo que está atrapalhando você de se achegar mais a Ele, de se apegar mais a Ele, de buscar mais Ele, de ter mais tempo para Ele. Eu disse: Senhor, eu quero começar de novo, eu quero começar tudo de novo, Senhor. Eu quero começar tudo de novo. Eu quero começar do zero, eu quero começar novamente a ter expectativas, a gerar expectativas de estar na Tua presença, a saber, Senhor, que quando eu estou na Tua presença, Pai, nada pode me tocar na Tua presença. Então, como você chegou aqui essa noite? Como você está? Se você está bem, se você está feliz, você tem mais um motivo, que é para agradecer. Agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é.
Eu sei que na minha vida Ele já fez maravilhas. E com certeza, se você está aqui, é porque Ele também já fez na sua. Amém? Ah, Deus eterno, Pai de infinita bondade, aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui está as tuas filhas, o teu filho, Pai. Senhor, a tua palavra foi semeada nos nossos corações essa noite, ó Deus. Senhor, a tua palavra, ela não volta vazia, Senhor. A tua palavra diz que aquele que o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que nós possamos ser livres, Senhor, de toda amarra, de todo elo, de toda corrente, de toda amargura, de toda tristeza de alma, de toda dor, de toda raiz de amargura. Pai, em nome de Jesus, entra com poder e glória na tua igreja, Senhor. Renova o coração de cada um, Pai. Renova a fé de cada um nessa noite, ó Pai. Que eles possam se sentir amados por Ti, que elas possam se sentir tocadas pelo Teu poder, pela Tua graça misericordiosa. Pai, a Tua palavra diz que graça é dom não merecido. Nós não merecemos, mas ainda assim o Senhor distribui para cada um de nós a Tua graça, a Tua misericórdia. Por isso nós Te louvamos e exaltamos o Teu santo nome, Senhor, porque Tu és bom, Tu és o único merecedor. Recebe, Senhor, a oração dos Teus filhos nessa noite. Toma a vida de cada um. Entra com poder e glória na necessidade, Pai, em nome de Jesus, de cada um. Senhor, nós oramos também por essa cidade de Tijuca, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, visita cada lar aqui representado. Visita cada família com Teu poder agora, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, levanta o abatido. Pai, a Tua palavra tem sido semeada, Senhor, e nós não aceitamos, porque ela afirma que ela não volta vazia. Clamamos a Ti, Senhor, e a Tua palavra também diz, ó Pai, que o Senhor é quem acrescenta as vidas. Nós declaramos em nome de Jesus que nós temos sede para que as vidas sejam acrescentadas nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, toma a vida dos Teus filhos, derrama, Senhor, da Tua graça e dos Teus dons, para que seja usado nesse lugar, Pai, para que cada um das Tuas filhas, dos Teus filhos, sejam usados com poder e glória nessa cidade, para que as vidas venham se chegar a Ti e verdadeiramente Te conhecer, Jesus. Aonde o Teu nome for falado, Senhor, aonde a Tua palavra for semeada nas células, Pai, gera vida, Senhor, gera vida, Senhor, no coração de cada um que lá estiver, em nome de Jesus. Toma as células dessa cidade, Pai, em nome de Jesus, onde estiver sendo ministrada a Tua palavra, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação de vidas, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, com o coração grato, porque nós sabemos, ó Pai, em quem temos crido. Nós fizemos menção do Teu nome, o poderoso El Shaddai, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Ti, Jesus, entregamos honra, glória, louvor e adoração. Amém. Recebe, Senhor, a oração dos Teus filhos nessa noite. E cobre cada um aqui, Senhor, com a Tua unção nova, com a Tua unção nova, Senhor, com a Tua capacitação, Senhor, para que num abraço, Pai, num tocar, Senhor, vidas venham ser libertas, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Oramos em nome do Teu Filho Jesus, já te agradecendo, Pai, em nome de Jesus.